Boa tarde, gente. Eu sou a professora de Esterro, sou professora de Geografia da Rede Municipal de Ensino de Teresina. Estamos aqui para mais uma aula do 9º ano do Ensino Fundamental, onde nós vamos continuar a discutir o continente asiático. A nossa unidade de estudo é a Ásia e as manifestações culturais na formação populacional, mas hoje a gente vai se limitar a discutir um pouco sobre a Índia, tá? Onde a gente vai buscar reconhecer diferentes manifestações culturais de minorias étnicas como forma de compreender a multiplicidade cultural em diferentes cidades na escala mundial, defendendo o princípio do respeito às diferenças, tá? Isso especialmente da Índia. E vocês podem acompanhar essa discussão no capítulo 14, onde ele é intitulado Índia, Potência Emergente, tá? Por que é emergente? É bom a gente já esclarecer um pouquinho. Emergente são aqueles países com desenvolvimento, com rápido desenvolvimento econômico e industrial, tá? Assim como o Brasil, assim como a África do Sul, assim como a China, a Índia, ela se apresenta, né, com essas características de desenvolvimento econômico. Não sei, acho que a palavra não seria desenvolvimento econômico, mas crescimento econômico e industrial. E como a nossa unidade de estudo especificamente ou especialmente destacar as minorias étnicas, né, na formação do povo indiano, a gente traz aqui falar um pouquinho dessas minorias étnicas. Todo o país, ou toda nação, ela é constituída, geralmente, toda não, né? Mas geralmente nós temos aí a população de um país, ela não é homogênea. Ela, em relação à sua cultura, em relação à sua formação étnica, né? Aqui mesmo no Brasil, e eu trouxe para fazer essa demonstração, eu trouxe uma imagem aqui, né? Do povo nativo aqui do Brasil, que são os indígenas, onde eles vêm em manifestação aqui em Brasília, que aconteceu há pouco tempo, né, há poucas semanas, reivindicando aqui os seus direitos, reivindicando seu direito às suas terras, especialmente. Essa reivindicação foi em relação a isso, tá? Nós também temos aqui o povo curdo, tá? Tá errado aqui, tá curso, mas é curdo, tá? O povo curdo aqui, que é o maior povo sem território próprio, né? Vamos dizer assim, eles reivindicam seu próprio território, a formação da sua própria nação. E a gente tem uma demonstração aqui, né? Do povo curdo, né? Que segue aqui o islamismo, ou na sua forma islâmica, como está colocado aqui. E nesse outro aqui nós também temos uma minoria, no caso específico aqui do nosso do recorte, né, do nosso estudo hoje, que é a Índia, né, grupos étnicos aqui do nordeste da Índia, tá bom, gente? Onde nós temos naquela região ali mais montanhosa, né, próximo da cadeia do Himalaia, né, ao norte da Índia, né? Ocupado por esses povos e outros povos, né, que a gente considera como minorias étnicas, tá? E é que a gente tem um pouquinho dessa demonstração. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Para a gente observar que em continentes diferentes, em países diferentes, né, geralmente, tá, gente, as lutas, né, desses povos, dessas minorias, elas são muito semelhantes, né? Dá para a gente fazer uma conexão, uma ligação aí. Geralmente, elas buscam seu próprio território, buscam seu reconhecimento, buscam seus direitos como povos, né, daquele país, daquela nação. Né? E geralmente são penalizados, né, devido de serem muitas vezes a minoria, né, como já bem coloca aí, minorias étnicas. Então, só para a gente iniciar aqui a nossa discussão, tá? E lembrando que a Índia é formada, é uma nação, né, formada por povos, né, muitos deles de minorias étnicas, que tem essas lutas também. O que a gente conhece, o que vocês conhecem sobre a Índia? Bom, se a gente for discutir um pouco essa questão, a gente vai lembrar, né, vocês vão
recordar aí de alguma matéria que vocês já viram sobre a Índia, de alguma novela, de algum filme, né, que vocês já viram sobre a Índia. Então, a gente vai buscar aqui trazer algumas informações, né, trazer alguns conhecimentos que são importantes para a gente compreender um pouquinho mais sobre a Índia. Mas, assim, de imediato, a gente pode destacar que a Índia é um grande parceiro, é uma grande parceira econômica, né, do Brasil. Nós compramos muito da Índia e nós também vendemos, né, mas nós compramos mais do que vendemos, tá, para a Índia. A Índia, a gente coloca aí, é um centro, a Índia é um país, como a gente já disse aqui, em uma potência emergente, ou seja, que está crescendo, né? Ela é marcada por um setor de informática ou de computação, né, bastante intenso, bastante tecnológico, né, onde aí se destaca áreas, né, de conhecimento na engenharia, no processo de comunicação, né, muito forte aí na Índia, apesar de ser um país, como a gente já colocou aí, emergente, ele tem toda essa tecnologia à sua disposição. Por que tem essa tecnologia? Porque muitos indianos saem para outros países, né, para estudarem, para se qualificarem, e geralmente eles retornam para a Índia, né, e traz consigo, e levam consigo, melhor dizendo, todo esse conhecimento que acabam aí desenvolvendo esse setor, né, tecnológico da economia. Então, diante a gente pode destacar isso. A gente também pode destacar que a Índia, né, ela nesse processo de pandemia, ou melhor, no processo aí de combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus, ela se destacou, né, como um dos grandes países que desenvolveu aí, vacinas, né, contra a Covid-19, inclusive aí no processo aí de fornecimento para o Brasil, que está em negociação, né? Bom, aí, fora a gente falar assim rapidamente dessas questões, desses aspectos da Índia, né? Vamos retomar aqui um pouquinho, contextualizar aqui um pouco da história da Índia para que a gente compreenda melhor, né, o atual contexto, né, econômico, político, social indiano. Ela foi uma colônia britânica, né, no século XVI. A sua produção nesse período aí, como a gente já sabe, o processo de colonização, ele é muito prejudicial à economia e o desenvolvimento, né, do próprio país, né, todo país que passou por esse processo de colonização, ou melhor, quase todos os países que passaram por esse processo de colonização, hoje eles enfrentam, né, esses problemas econômicos, esses problemas sociais, políticos também, né, em decorrência ainda, em boa parte, desse processo de colonização, que acaba se pendurando muitas vezes pela incompetência dos próprios estados em resolver as questões, né, deixada aí pelo processo de colonização. Bom, mas vamos seguindo aqui. A produção, né, voltada foi no processo de colonização, como a gente já colocou aqui, quando há dominação de um território, a sua produção, ela geralmente interna, ela é desmantelada. Para quê? Para servir os interesses, né, dos colonizadores, né, ou da coroa. Então, é feita uma reorganização, se essa a gente pode chamar de organização, né, de toda a produção daquele território para atender aí os interesses do país que está colonizando. E nesse caso da Índia, né, foi implantado aí o processo de plantation, que é aquele tipo de agricultura, né, cultivada em grandes áreas, geralmente para atender os interesses do mercado interno, cana-de-açúcar, algodão, né, trigo, enfim, esse tipo de produto que vai servir ao mercado interno no século XVII, XVIII, XIX. Matéria-prima, recursos naturais, né, o ferro, muito utilizado aí no processo de industrialização dessas grandes potências. Enfim, houve esse redirecionamento, esse desmantelamento aí do processo de produção interno da Índia, onde ela passou a produzir principalmente na agricultura esse sistema aí de plantation, né? Inviabilizou o processo de industrialização, a colonização, ela só serve para atender a coroa, né? Então, no período do processo de colonização, esses países
que eram as grandes potências, eles estavam passando por esse processo de industrialização. Então, não era interessante para eles que os territórios dominados por eles se industrializassem, mas sim fornecessem matéria-prima, né, para que eles pudessem se industrializar. Por conta disso, a Índia, né, teve aí o seu processo de industrialização bastante atrasado e prejudicado. Tá? Mas houve, em 1947, um movimento nacionalista, né, onde se reivindicava a independência da Índia, e aí a gente vai lembrar o contexto, né, de 1947, que era o período aí da Segunda Guerra Mundial, né, onde a Europa, onde fica aí a Inglaterra, que colonizou a Índia, né, também participou desse conflito, saindo como muitos outros países da Europa arrasada com a guerra, né, provavelmente enfraquecida politicamente e economicamente, né, cedeu aí a esse movimento nacionalista de independência da Índia, tá? Que nesse processo de descolonização, de independência, teve seu território aí fragmentado, né, onde foi criado o território ou a nação do Paquistão e a Índia, resultando nisso um processo aí de disputa territorial, tá? Mas aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês no mapa. Esse mapa ele tá no livro de vocês, tá? Aqui essa partezinha em verde, tá? E a partezinha em rosa é a Caxemira, é uma região, e aqui o Paquistão, né, que pertencia aí ao território indiano, mas que no processo de descolonização ele foi dado como um país independente e que disputa essa região aqui da Caxemira. Em verde, essa parte é ocupada pelos paquistaneses e essa outra parte em rosa é ocupada pelos indianos e que ambos, né, reivindicam esses territórios. E aí provoca aí esse conflito, tá? Resultante aí do processo de descolonização, vamos dizer assim. Bom, e aí a gente traz aqui mais uma matériazinha, Índia, potência emergente e seus contrastes, ou seja, ao mesmo tempo que ela é uma das grandes economias do mundo, em emergência, ou seja, em ascensão, em crescimento, ela também traz contrastes, principalmente no desenvolvimento, ou melhor, na distribuição dessas riquezas, tá, produzidas aí no processo de industrialização, especialmente do continente, ou melhor, da Índia, tá? E aí eu trouxe uma matériazinha para a gente ver aqui, do Globo, onde diz: entenda por que a Índia, que mais produz vacina no mundo, está ficando para trás na imunização de sua população. Apesar dela ter uma grande população, a segunda maior população do mundo, né? E está produzindo e fornecendo vacina contra a Covid-19 para grandes países, né, com grande população, vamos colocar assim também, ela não está conseguindo vacinar a sua população, o que mostra aí essa questão, né, do desajuste, da desigualdade, né, na Índia, tá? E a gente traz uma imagenzinha desse momento aqui histórico, né, em relação à vacinação da população indiana, que infelizmente está muito prejudicada. Por quê? Porque o país prefere produzir para exportar do que vacinar a sua própria população. É muitas vezes uma desvalorização, né, da população, que é o maior bem que um país pode ter. Bom, e aí a gente traz, continuando com essa questão de potência emergente, nós trazemos aqui alguns dados sobre a Índia, né? A população da Índia, como a gente já disse, é a segunda maior do mundo, ela tem aproximadamente 1,2 bilhões de habitantes, tá? Sendo 55% dessa população atualmente, ou esse dado é de 2016, tá? Sendo 55% rural, ou seja, ainda é um país que boa parte da população é predominantemente rural, né? Nós temos as grandes cidades que também são centros e áreas, né, ou regiões industriais: Mumbai, Calcutá, Nova Delhi, a capital, e outras regiões que a gente vai ver daqui a pouco. Possui notável crescimento econômico, crescendo mais nos últimos anos, né, desde 2015, mais do que a China, desde 1999, mais do que a China, né? Esse crescimento, esse dado é de 2015, tá?
A China, a segunda maior economia do mundo, que também está em crescimento, em ascensão, é uma potência emergente também, vem mostrando um crescimento menor do que o da Índia. Porém, a gente sabe que o total, né, eles têm bem mais. A maior parte da população, sendo predominantemente rural, também trabalha nas atividades principalmente agrícolas, tá, no campo. Apresentam baixos índices sociais e grande parte da população vive na miséria ou na extrema pobreza. Há conflitos territoriais, como a gente já viu lá na primeira, né, na região da Caxemira, por exemplo, e entre Índia e Paquistão, né, disputando ali a região da Caxemira. E aqui eu trago uma imagem para a gente ver um pouquinho da produção, né, industrial, né, que emprega grande tecnologia, que é aqui um setor da produção de smartphone, tá, na Índia. Gente, ela produz software, né, esses programas de computadores, né, telefones celulares, smartphone, né, chips, e é uma grande fornecedora desses produtos para outros países, inclusive para o Brasil. Aqui a gente traz novamente essa questão da potência emergente. A Índia, né, ela faz parte dos BRICS, que é aquele grupo de países aí que se reuniram com alguns objetivos em comum, dentre eles o desenvolvimento econômico, né, e a cooperação entre esses países. E aí nós temos uma foto atual dessa reunião aí já em 2019. Como é que a Índia conseguiu, né, sair do processo da condição de colônia, né, onde fornecia matéria-prima apenas para fornecer produtos industrializados, muitas vezes com alta tecnologia? Houve um investimento muito grande após o processo de descolonização, de independência, né, envolvendo aí o Estado, o governo indiano, né? E também as parcerias, né, com a Índia, com o Japão, com a Coreia do Sul, promoveram esse avanço tecnológico, esse desenvolvimento aí das indústrias no território da Índia, tá? Mas também América do Sul, né? Nós, como eu já disse, o Brasil é um grande parceiro aí, né, desse país, tá? Vale destacar também que ela possui um arsenal nuclear ou bélico, vamos dizer assim, muito forte, devido justamente àquele conflito lá com o Paquistão da região da Caxemira, tá? E aqui eu trouxe um mapa, onde nós mostramos aqui as principais regiões industriais, tá? Aquelas que a gente já falou, aqui na região da Nova Delhi, tá? Em Calcutá também, Bangladesh, nós temos aqui não uma região industrial, mas uma região de extração de minérios, né? Ferro, né? O carvão, mineral aí próximo. Esse triângulozinho aqui em preto, tá? Nós temos aqui na parte mais ao oeste, né? Ou a ocidental aí da Índia, nós temos a extração e produção do petróleo também, tá? Madras aqui, essa região também aqui, centro industrial. Então, onde a gente tem essas bolinhas, né, em mostarda, vamos colocar assim, ou marrom claro, são as regiões aí industriais. Onde nós temos essa bolinha amarela, ou essa área em amarelo, são as regiões, ou melhor, as bolinhas como é que se diz, em marrom, são os centros industriais, né? E as áreas em torno desses centros são essas amarelinhas, que são as áreas industriais, tá? Onde a gente tem também um destaque aqui as áreas contestadas pelo Paquistão e a Índia, né? Que é o pontilhadozinho aqui no extremo norte, tá bom? Lembrando, gente, que a população da Índia, ela está concentrada, né, nas grandes cidades ou nesses grandes centros, né, industriais. Mas boa parte da população, né, ainda se encontra na atividade na agricultura, como a gente já colocou, é uma atividade primária, né, do setor econômico aí, onde nós temos aí 16% do PIB da Índia, né, cerca de 16% do PIB da Índia vindo a partir dessas atividades agrícolas aí. 41,49% da população está empregada hoje na agricultura, como a gente colocou lá bem no início da nossa aula, né?
produzindo trigo, produzindo arroz, milho, cana-de-açúcar, chá, batata e algodão. Vejam que esses produtos, eles geralmente são os mesmos do período do processo de colonização, né, produzidos para atender os interesses das colônias, né, é uma marca que foi deixada pelo processo de colonização e que pendura até hoje no território indiano e em vários outros países, como no Brasil também, né, nós temos o café, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o algodão, o milho, né, como produtos agrícolas, né, mais importantes no nosso processo de produção aqui, que são resquícios também do nosso processo de colonização, né? Então a gente sai do processo da condição de colônia, né, mas algumas marcas são deixadas, né, perpetuadas por nós e que a gente pode constatar isso aqui na nossa aula com a Índia. Utilizam, né, várias áreas territoriais para o desenvolvimento dessa agricultura. Como a gente lembrou lá no início, o sistema de plantation, ele se desenvolve em áreas bastante bem extensa, com muita mão de obra barata, pouco qualificada, né, e a produção atendendo especialmente ao mercado externo. E aqui a gente tem uma imagenzinha, né, desse processo aí, tá, de produção agrícola. Aqui na economia, ainda no setor econômico, né, como a gente tinha colocado lá, a Índia, ela tem esses contrastes, né, gente? Ela, ao mesmo tempo que ela tem uma população, uma grande população seguindo o islamismo, né, muçulmana, ela tem as minorias étnicas, ela tem a economia, no setor da economia, a população mais empregada na agricultura, mas também tem o setor moderno da economia, que é o setor da computação, né? O desenvolvimento aí de atividades ligadas a computadores, a rede de comunicação, né? Onde a gente destaca a produção, como a gente já colocou, de chip, de software, ou seja, programas de computação, né? De telefones, celulares, smartphone e... Enfim, né, até mesmo na área aeroespacial, a Índia também se destaca, não só nessa questão, mas também no laboratório de pesquisa, voltado, como a gente já viu, para medicamentos, como vacinas, inclusive, né, vacinas para combater a Covid-19. E aí, ainda nessa questão, nós temos aqui um setor também de serviço que se destaca muito, né, que é o setor de telemarketing na Índia, né, que faz a conexão da Índia com outros países, né, servindo aí esse serviço, né, para outros países, principalmente Japão, né, Coreia do Sul, China. Por que esses países vêm buscar esse serviço aqui? Porque na Índia, a população, de modo geral, é bastante intensa, né? Bastante numerosa. De modo geral, tem relativa, né? Uma parte dela tem uma relativa preparação, qualificação, mas é barata, então é muito interessante para grandes multinacionais estarem utilizando essa mão de obra barata, né? Numerosa, indiana, tá? E aí muitas empresas vêm, se instalam aqui e fazem essa conexão da Índia com outros países, tá? O setor de serviço, como a gente tem dito aqui, tem promovido a integração indiana no mercado global por meio do desenvolvimento de empresas de alta tecnologia e de telemarketing, como a gente vê. Na primeira imagem aqui, à minha esquerda, a gente tem esse setor de telemarketing, tá? Também muito presente no Brasil, viu, gente? Teresina também, em relação ao nosso contexto interno aqui, Teresina, ela se destaca nesse fornecimento aqui de serviço, tá? Teresina, geralmente os call centers, né, procuram muito a nossa capital aqui para se instalarem. E aqui nós temos, na minha imagem à direita, nós temos trabalhadores, né, com alta qualificação profissional, tá? Geralmente bem remunerados, tá? Desenvolvendo aqui atividades no ramo de tecnologias de informação.
Bom, só para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho sobre a nossa população, sobre a população indiana, tá? Segundo a ONU, em 2030, a população indiana será a maior do planeta. Ela vai superar a população da China, que é a maior. Isso devido a quê? Devido principalmente ligada às questões religiosas, né? Onde a população de maioria muçulmana, elas seguem os preceitos religiosos, onde você não pode utilizar meios contraceptivos, né, nem o planejamento familiar nessa questão. Então, faz com que a população ela cresça significativamente e vá crescer até 2030 e vá ultrapassar, melhor dizendo, a China em 2030. Grande parte dessa população vive em estado de pobreza, como a gente já colocou, miséria, falta saneamento básico, falta atendimento de saúde de qualidade, falta eletricidade, transporte, né, que atenda às necessidades da população, falta habitação em locais apropriados e também, né, construídas adequadamente para atender a população, a qualidade de vida da população, tá? A gente também destaca a relação aqui essa população, a maior parte delas, elas estão se concentrando, né, mais especialmente nos vales dos rios, né? Isso é uma tendência geralmente também. Se a gente observar Teresina, né, ela está entre dois rios, né? Geralmente a população antigamente, né, fundava ou criava os seus sítios urbanos próximos aos rios pela facilidade do abastecimento. E a Índia também, a gente pode perceber isso também no território indiano, especialmente, né, nos vales do rio Ganges, né, onde a gente tem grandes cidades. Depois você vai lá no mapa do seu livro e observa Calcutá, Patna e Nova Delhi, passei bem aqui, né, são cidades, né, banhadas aí por rios e que concentram boa parte da população, tá? Uma diversidade cultural muito grande, uma multiplicidade de religiões, né, são praticadas por essa população indiana. A gente já falou um pouquinho algumas delas, mas vamos destacar aqui as mais seguidas, que é o hinduísmo, tá? O islamismo, o cristianismo, o sikhismo e entre outras de menor quantidade, né, seguida pela população. A língua mais falada é o hindi, o bengali e o inglês, tá? O inglês aí, né, uma marca deixada pelos colonizadores, né? A gente pode destacar isso. Em relação aos conflitos étnicos e separatistas, a gente já falou aqui na região da Caxemira, né, entre Paquistão e Índia, mas também tem uma região aqui, uma área também disputada, tá, entre indianos e chineses, tá, nessa região mais no extremo norte aqui, tá bom? Esse mapa aqui ele não foi tirado do livro de vocês, a gente tirou do material onde nós buscamos aí destacar alguns conflitos, mas o mais significativo deles é realmente a região da Caxemira. Bom, gente, continuem, dê uma lida no capítulo de vocês, façam a atividade proposta pelo professor para que a gente possa intensificar mais esse conhecimento sobre a Índia, tá? Até a próxima!